Trabalho de literatura sobre o livro A Morte de Quincas Berro d'Água, de Jorge Amado. Dupla Maria Fernanda e Maria Clara. Jorge Leal Amado de Faria nasceu no dia 10 de agosto de 1912, no distrito de Ferraras, município de Itabuna, no sul do estado da Bahia. Faleceu na capital baiana, Salvador, no dia 6 de agosto de 2001, com 89 anos. Jorge Amado foi jornalista e um dos maiores representantes da literatura brasileira modernista, com uma obra marcada pelo regionalismo e pela denúncia social. Foi o quinto ocupante da cadeira 23 na Academia Brasileira de Letras, em 1961. E, além disso, recebeu vários prêmios, como destaque para os Prêmios Camões, em 1994, e o Prêmio Jabuti, o qual foi agraciado duas vezes, 1959 e 1995. Possui uma vasta obra literária, com aproximadamente 45 livros publicados, dentre romances, poesias, contos, crônicas, peças de teatro e literatura infantil. Ademais, sua obra foi traduzida para 50 línguas, sendo, portanto, um escritor reconhecido mundialmente. Jorge Amado é o autor mais adaptado da televisão brasileira, uma vez que suas obras basearam novelas e minisséries, principalmente da TV Globo, com destaque para Dona Flor e seus dois maridos, Tieta do Agreste, Gabriela Cravo e Canela. Além disso, suas obras inspiraram o teatro e o cinema. Depois de Paulo Coelho, a obra de Jorge Amado é a mais vendida no exterior. A Morte de Quincas Berro d'Água é uma narrativa curta, não chega a ser um conto devido ao grande número de personagens e também por causa dos diversos conflitos que ocorrem ao decorrer da história. Sendo assim, essa obra passa a ser caracterizada como uma novela. A narrativa se divide em 12 capítulos distribuídos em cerca de 100 páginas, a depender da edição do livro. Quanto à estrutura da narrativa, ela é psicológica e não linear, ou seja, não segue um tempo cronológico padrão na maioria das vezes, porque utiliza do passado para contar a história de Quincas, dando a entender que se passa uma história que já aconteceu. O narrador em terceira pessoa do singular, ou seja, o narrador figura observador e onisciente que sabe de tudo o que está acontecendo durante a história. Não se revela o passado das personagens através de flashbacks. O foco narrativo de A Morte de Quincas Berro d'Água, de Jorge Amado, é sobre a verdadeira morte de Quincas, o protagonista. O espaço da obra é a cidade de Salvador, na Bahia, sendo em que diversas partes do livro existem menções a diversos espaços físicos existentes na cidade. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os personagens principais. A gente tem Joaquim Soares da Cunha, também conhecido como Quincas Berro d'Água, que era o personagem principal. Otalícia, a mulher de Joaquim. Wanda, a filha de Joaquim e Otalícia. Quitéria do Olho Arregalado, amante de Joaquim. Leonardo, casado com Wanda e genro de Joaquim. Curió, Negro Pastinha, Cabo Martim e Pé de Vento, companheiros de Boêmia de Joaquim. Agora eu vou falar um pouco sobre o resumo da obra e a análise das mortes de Joaquim. Bom, a obra gira em torno de Joaquim, que sempre foi um funcionário exemplar, contando com os respeitos de colegas e família. Aos 50 anos, ele resolve sair da família, né? Ele se despede da família com palavras ofensivas e passa a viver na rua. Passou 10 anos na rua, se entregando constantemente a bebida, companhia de malandros e prostitutas de Salvador, na Bahia. E a esposa acaba não resistindo a esse drama e acaba morrendo. O nome dele, o apelido dele, Quincas Berro d'Água, se deu porque uma vez o, o dono do botequim que ele frequentava queria pagar uma peça nele e, em vez de dar cachaça, ofereceu a ele um copo de água. E aí, quando ele percebeu a enganação, ele lançou um berro e aí surgiu o seu apelido, Quincas Berro d'Água. Agora eu vou falar um pouco sobre as mortes dele. Sua primeira morte acontece quando ele promete ervas a uma amiga e esta, quando passa em seu quarto, encontra Quincas falecido no chão, morto já.
O médico confirma sua morte. E sua filha Wanda, para tentar recuperar a honra do pai, decide elaborar um velório formal, vestindo o pai com roupas boas e formais. No caixão, Quincas possui um sorriso no rosto, dando asas à imaginação de que ele não estaria realmente morto. Essa notícia de morte de Quincas chega a ouvidos dos seus companheiros de Boêmia, Curió, Negro Parchinha, Cabo Martim e Pé de Vento. Sabendo dos desejos de seu amigo de querer ter o mar como seu último momento, eles vão cumprir essa vontade. Eles acabam pegando o amigo para um passeio, retiram um morto do caixão e passam pelos lugares frequentados por Quincas em sua vida. E terminam a noite no barco de Mestre Manuel. E decidiram, então, cumprir a vontade do morto, oferecendo-lhe uma festa do mar. Mas aí começa a dar tudo errado, porque começa a cair um temporal terrível e o mar acaba por balançar a navegação, o navio, o barco, né? E ele começa a balançar o barco e aí vai, Quincas acaba caindo na água. Desse jeito, ele teve sua segunda morte e o cumprimento de sua vontade. Bom, as duas mortes de Quincas, né? A primeira, quando a Fria ela cria uma visão estereotipada do pai para as outras pessoas verem. Ela veste de forma condizente com a imagem respeitável que ele tinha e com isso mata o boêmio. Tenta impor o universo da ordem sobre ele. Ele não era daquele jeito, mas a filha faz ele se vestir assim para explicar o afastamento familiar do seu pai, né? E a segunda morte dele, que é a chamada verdadeira morte de Quincas, é quando seus amigos eles trocam as roupas do morto e resgatam suas vestes de boêmio, devolvendo-lhe sua identidade e com ela não só a vida, mas também a morte. A Morte de Quincas Berro d'Água, de Jorge Amado, é uma novela publicada pela primeira vez em 1959 na Senhor, uma das revistas mais importantes daquele período. Logo, a história caiu em gosto popular e foi impressa em livro físico em 1961. Essa obra é considerada uma das grandes obras-primas de Jorge Amado, devido ao seu contexto crítico do estilo de vida da burguesia. Ao mesmo tempo, se demonstra poético, muito bem elaborada e cheio de humor. Ataca o comportamento da sociedade de sua época, cujas pessoas trazem a preocupação constante de manter uma boa imagem. O livro se enquadra na segunda fase do modernismo brasileiro. Quincas Berro d'Água é um filme brasileiro de 2010 do gênero comédia, dirigido por Sérgio Machado e com roteiro baseado ao livro A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. Muito obrigada pela atenção.